Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas perguntas e o Boris Feldman responde. Você tem aquela dúvida que te aflige, ninguém consegue responder, aquele problema mecânico que ninguém está achando a solução, aquela curiosidade sobre o mundo dos automóveis que ninguém está conseguindo aí te solucionar. Manda para o e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Você quer ver os Boris Responde anteriores, mais de 1000 perguntas respondidas, link aqui em cima, vai lá, fique horas assistindo o Boris Responde e se torne um expert no assunto. Vou te convidar também a se inscrever no nosso canal no YouTube, é muito importante, e clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, e temos vídeos novos todos os dias. Vou te chamar também para conhecer as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, estão aí na tela, vai lá, curta, nos siga, compartilhe. Muito legal, gostamos demais dos comentários de vocês. Sem mais enrolação, vou acelerar a fundo aqui no nosso Boris Responde com a dúvida enviada pelo André Alves de Campos. Ele quer saber, ele na verdade fala aqui, Boris, que sabe que o óleo do motor deve atingir uma temperatura ideal para a melhor lubrificação dos componentes do motor. Mas qual temperatura é essa? Cada motor possui uma temperatura própria? E quanto tempo leva para chegar a essa temperatura? Ele continua aqui rapidinho, ele quer saber se exigir uma rotação muito alta com o motor ainda frio diminui a vida útil do propulsor. E por fim, o André Alves quer saber se a indicação no painel de motor frio, quando se apaga, serve para indicar que já chegou a essa temperatura ideal. Bem-vindo, Boris, com muitas perguntas. Minhas amigas, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Autopapo e continuem enviando suas perguntas, suas dúvidas para o Boris Responde, que a gente tenta responder. Vamos hoje começar com o André, que quer saber temperatura do óleo do motor. Que isso é difícil de eu te responder, André, porque ela varia, como você mesmo disse. Varia em função de vários fatores. Talvez o mais importante seja o volume de óleo no cárter. Se o motor tem 3 litros e o outro tem 5, o que tem só 3 litros, o óleo vai trabalhar mais aquecido, com toda certeza. Quanto tempo o óleo demora para chegar na temperatura ideal de funcionamento? Também depende muito. Mas ele vai sempre demorar mais do que a água demora para atingir o seu valor ideal de temperatura de funcionamento. Agora, aquela luz azul, quando ela apaga, não é por causa do óleo, é por causa da água. Ela sim é que chegou na temperatura correta. E é óbvio que se você acelerar o motor, colocar ele em alta rotação antes da temperatura ideal, você vai provocar algum dano, por mais reduzido que seja, mas vai. Agora é minha vez de fazer uma pergunta. Você está pensando em comprar um carro seminovo? Então não compra problema. Não foge de carro problemático. E como você vai fazer isso? Por meio da Olho no Carro, parceira do Autopapo. Na Olho no Carro, você consegue descobrir se o carro teve passagem por leilão, indícios de sinistro, se ele tem impedimento, restrição. Ou seja, você consegue saber a procedência do carro, se é um carro que não vai te dar dor de cabeça. E tem mais, se você acompanha o Autopapo aqui no YouTube ou no portal autopapo.com.br, você usa o cupom AUTOPAPO que você vai ter 15% de desconto nos serviços prestados pela Olho no Carro. Descrição aqui na tela e lá na descrição do vídeo, vai lá, muito simples, basta ter apenas a placa do carro. Voltando ao Boris Responde, vamos com a dúvida enviada pelo Romário Franco e ele quer uma orientação sobre a Ford. Boris, ele tem um K 2016 e já ouviu falar tanta coisa que ele está de cabeça quente. Ele já ouviu até que o seguro vai ficar mais caro. Ele quer saber, Boris, se você acha que ele deve se desfazer do carro por conta disso. Ele quer saber também, será que teremos peças para reposição? E aí, Boris, alivia aí as preocupações do Romário Franco. Romário, esse pessoal de internet gosta
de fazer umas previsões sombrias, não é mesmo? Só porque a Ford fechou as fábricas, não quer dizer que vai faltar peça, que a peça vai ficar mais cara. E as importadoras que não têm fábrica no Brasil, elas não têm as peças não estão aí? Deixa eu te falar uma coisa, ô Romário, enquanto tiver gente rodando com os carros da Ford e querendo e precisando comprar peças de reposição, vai ter sempre gente querendo vender essas peças de reposição, tá? A polêmica do motor 1.3 turbo da Fiat continua. A dúvida agora foi enviada pelo Júlio Souza. E ele fala aqui, Boris, a Fiat gastou milhões em desenvolvimento desse novo motor. Mas tirando o torque e a aceleração, qual foi a melhoria em relação ao motor 1.8 antigo de mais de 20 anos? Ele pergunta ainda, se você fosse o diretor de engenharia, como em termos de melhorias você acabaria com o setor? Ele afirma ainda aqui que o ganho foi ínfimo comparado a um motor 1.8 totalmente defasado, ele reforça. Você concorda com o Júlio Souza, Boris? Ô Júlio, você está enganado. A Fiat não investiu milhões à toa, não. Esses novos motores 1.3 e 1.0 turbo, 4 cilindros e 3 cilindros, são motores excelentes, com uma tecnologia muito pouco aplicada no mundo. A Fiat foi bastante além disso. Conseguiu um ótimo desempenho, boa potência, torque. O consumo pode deixar um pouco a desejar, mas também se você pisar um motor que agora tem 185 cavalos, o caso do 1.3, você vai beber mesmo, né? Seja gasolina, seja etanol. Mas o motor é uma beleza de tecnologia. Me desculpe te contrariar, tá? Você está curtindo o nosso Boris Responde? Clica no joinha, deixa seu like, agradeço, é muito importante para nós. E sigo com a pergunta enviada pelo Denner Domênico, que quer saber, Boris, se o WD-40 é útil para tirar a borra de óleo do motor. A outra pergunta do Denner, ele tem um Versa, 14 mil quilômetros apenas, e se envolveu em um acidente que entortou o eixo traseiro. Ele fala que o automóvel ganha-pão dele, não encontrou nas concessionárias o eixo novo, só por encomenda, e teria que aguardar pelo menos 30 dias. Então ele recorreu ao chamado alinhamento técnico. Você acha que é melhor ele encomendar o novo e trocar? Compensa o gasto de mais ou menos aí R$ 3.200? Ô Denner, WD-40 para tirar a borra do cárter do motor, nunca ouvi falar. Até porque existem os líquidos próprios para isso. Não inventa moda não, Denner. Engine Flush ou Motor Flush, que você acha aí em qualquer casa de peças, joga lá no cárter junto com óleo velho, deixa ele funcionar, limpa, esgota tudo, põe óleo novo e estamos conversados. Quanto ao seu eixo traseiro, você já colocou alinhamento técnico entre aspas, né? Porque na verdade é um quebra-galho, né? É o ciborgue que volta tudo para o lugar, mas não volta exatamente para o lugar. Seu eixo talvez tenha ficado ainda um pouquinho empenado, não vale a pena correr o risco. Você já está rodando com o carro, não está? Encomenda o eixo novo. Quando chegar, você joga aquele meio sinuoso no lixo e põe o novo. Ô Boris, o Sérgio Souza tem um Fusca 74, mas ele não usa sempre não. Ele só costuma ligá-lo umas 2 ou 3 vezes por semana e mesmo assim às vezes só liga, nem roda. Ele quer saber qual frequência, tempo e distância ele deve percorrer para manter o veículo, o Fusquinha dele, em ordem. Fusquinha carinhoso. Ô Sérgio, o carro que fica parado, ligar 2, 3 vezes por semana sem rodar, eu não recomendo. Eu, se fosse você, cortava isso daí e passava, isso sim, umas 2 vezes por mês, cada 20 dias, sai com o carro, dá uma volta, 10, 15, 20 minutos, aí sim, você funcionou o motor, funcionou o câmbio, a suspensão, tudo. Assim é que se faz com um carro que não roda muito. Ligar dentro da garagem, eu não aconselho não. Agora a pergunta é de Cleides Kruger, que tem um Punto 2013, pneus originais, medida 1955516. Ele está cogitando trocar por um 205 5516 pela diferença de preço. O 205 custa em média, de acordo com Cleides, R$100 a menos.
Ele leu na internet que o conforto será ligeiramente melhor por ter mais borracha na altura. Mas ele quer saber se o consumo de combustível vai aumentar e se a aferição do velocímetro será alterada para mais ou para menos. Ô Cleides, eu não vejo grandes problemas não. Eu talvez fizesse o mesmo no meu carro. Para economizar 100 pratas por pneu, eu punho 205, um pouquinho mais largo. Como o perfil são os mesmos 55% da largura, então ele vai subir um bocadinho. O carro vai ficar mais alto um pouquinho só. Vai ficar mais confortável, como você disse, vai. Por quê? Quanto mais alto o perfil, melhor o conforto dentro do carro, melhor ele absorve as irregularidades do piso, não é? Um pouquinho mais estável também, uma mixaria de 195 para 205, uma diferençazinha fácil. Por outro lado, o consumo vai mudar também, uma mixaria dependendo das condições que você anda. Já o odômetro e velocímetro vão ter mesmo uma diferençazinha, porque o pneu vai andar mais do que está indicando o odômetro. Pé trancado no Boris Responde com a dúvida enviada pelo Eduardo dos Reis, que tem um Gol G4, ele levou para trocar o pneu, alinhar e balancear. Mas aí que vem, o mecânico disse que precisava trocar o fluido de freio e o óleo da direção hidráulica. É picaretagem ou não, Boris Feldman? Ô Eduardo, vou te confessar que eu não entendi nada que você explicou. Você levou o carro para alinhar, balancear os pneus, rodas e tal, tirar as rodas, voltar as rodas, e aí tem que trocar o fluido do freio, o óleo da direção hidráulica, mas que tem uma coisa a ver com a outra. A menos que esse mecânico saiu, deu uma volta no carro para testar e percebeu que o freio não está legal, algum problema também na direção hidráulica. Mas a rigor, tem nada a ver alinhamento de direção, suspensão, balanceamento com óleo de freio, com direção hidráulica. Gostei muito disso não, viu? Tá com cheiro que você falou de picaretagem. O Boris Feldman, o Paulo Celso tem um Pajero TR4 2013 e ele está precisando trocar o fluido de freio. Aí ele olhou alguns vídeos na internet e alguns mecânicos afirmam que para fazer essa substituição em veículos equipados com ABS é necessário usar um scanner para fazer a bomba do sistema ABS funcionar e assim trocar todo o fluido. Ele procurou algumas oficinas e não encontrou nenhuma que efetuasse a troca dessa forma. Eles alegam que não é necessário. Aí ele fez a troca na oficina de um amigo, ele fez o procedimento, mesmo alegando ser desnecessário. O amigo trocou, passou o scanner, mas falou, não precisava não. A dúvida do Paulo Celso é, precisa ou não do scanner para trocar o fluido de freio em carros com ABS? Ô Paulo Celso, realmente é um preciosismo, porque o que tem do fluido no circuito hidráulico do freio, tem ali na bombinha do ABS, é quase nada. É um excesso de zelo. Como você mesmo disse, é um preciosismo? Na minha opinião, sim. Você tem algo a perder fazendo isso? Não, nada. Então faz. O Roberto Santos de Santana, Boris, ele conta aqui, assistiu um vídeo seu em que você fala para usar o carro no torque máximo, no regime de torque máximo, para aproveitar melhor o rendimento do motor. Ele tem um Gol Rally 2012 e 2013 com o motor EA 111, 8 válvulas. E o torque máximo está disponível a 2.500 rotações. E o consumo está ótimo. Mas ele fala aqui que Gol Rally 2015 com o motor EA 211, 16 válvulas, é mais moderno e o torque máximo está disponível a apenas 4.000 rotações. Aí que vem a pergunta do Roberto de Santana. O torque máximo, surgindo mais tarde, não torna esse motor EA 211 menos econômico? Ô Roberto, dizem que não tem almoço de graça, né? Tudo tem seu preço, não é mesmo? Se você tem um carro com motor 8 válvulas, com torque máximo a 2.000 e poucos RPM, e o outro de 16 válvulas, o torque vai aparecer com 4.000, o consumo poderá realmente ser um pouquinho superior, mas você vai ter um desempenho muito melhor. Então,
alguma coisa você tem que dar em troca. Aí no caso é um bocadinho de consumo a mais. A pergunta agora é sobre câmbios automatizados. Foi o Rodrigo Duarte que mandou. E ele quer saber, Boris, que se ocorrer um problema nesse câmbio, ele cita o exemplo aqui, o Power Shift ou o Dualogic, assim como o iMotion da Volkswagen, é possível substituí-los pela transmissão manual. Não fica bom? Ele pergunta. Geralmente temos os carros com câmbios citados também nas versões manuais. E aí, Boris, vale a pena o Rodrigo trocar aí um automatizado por uma caixa manual? Ô Rodrigo, uma coisa é a fábrica te oferecer uma opção automática ou automatizada do tipo Power Shift ou iMotion. Outra coisa é a fábrica produzir o carro com câmbio manual. Depois que está produzido, com tudo ajustado, todos os componentes, se tirar um câmbio desse e colocar um manual no lugar, possível é, mas vai dar uma canseira e uma despesa enorme. Não vale a pena mexer com isso. Vende esse seu carro e compra um outro manual que é mais barato. Chegamos à última pergunta deste Boris Responde, do Ivaí Ribeiro, que tem um Palio 1.0 Flex 2006 e o carro tem 160 mil quilômetros rodados e ele reclama, Boris, que está tendo um problema de alto consumo de combustível. Ele já trocou várias peças, como velas, bicos injetores, sensor de temperatura, limpeza do corpo da borboleta, todos os filtros do carro, som da lâmpada, entre algumas outras. Muita peça, hein, Ivaí? E ele fala que o curioso é que o carro está fazendo a mesma quilometragem, tanto com etanol quanto com gasolina, por volta de 7,8 km por litro. E em velocidades baixas, abaixo aí dos 40 km por hora, o carro fica dando uns trancos estranhos. E quando liga o carro, sobe um forte cheiro de gasolina. O mecânico, Boris, está acusando o catalisador. E aí, qual que é a sua opinião? Oi, Ivair, aí pela descrição do seu carro, fica difícil da gente fazer um diagnóstico à distância. Mas você já trocou tudo. Você trocou o sensor lambda, porque se o consumo de gasolina e álcool é o mesmo, tem alguma coisa muito errada, né? O consumo de etanol tinha que ser maior que o da gasolina. Então, está faltando verificar alguma coisa no seu carro. Quanto à sua segunda pergunta do câmbio automático, que está tomando conta, está mesmo. Por quê? Porque o câmbio automático é muito mais confortável. Eu mesmo adoro um câmbio manual, mas na estrada, na cidade, anda, aperta a embreagem, mexe na alavanca, não sei o que, isso aí é de aborrecer, é cansativo, não é não? Por isso que eu acho que o câmbio automático... Vou te dar uma dica, nos Estados Unidos, qual que é o percentual de carros automáticos? Você sabe, Ivair? Você sabe, hein, ouvintes? Mais que 95% dos carros nos Estados Unidos são automáticos. Se você falar para o americano lá para dirigir um carro manual, ele nem sabe o que é embreagem. É isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas deste Boris Responde. Se você quer participar, o e-mail está na tela e novamente, borisresponde@autopapo.com.br. Mande, tem um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris Feldman que responde todas as perguntas. Vou te chamar mais uma vez para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Vou te chamar para conhecer as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nos seguir lá, curtir, compartilhar, comentar e também te chamar para ir no portal de automóveis, autopapo.com.br, um dos melhores conteúdos da internet, dicas de manutenção, legislação, coluna do Boris Feldman, coluna do Jeremy Clarkson, conteúdo sobre caminhão, motos, conteúdo muito vasto, como você já deve ter percebido. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado, até a próxima. Eu também quero agradecer a presença de todos, muito especialmente aqueles que nos enviaram as perguntas para a gente responder. Quero sugerir a quem estiver no YouTube para assinar, cutucar o sininho, para continuar vendo os nossos vídeos quase sempre exclusivos. Agradeço também o Felipe Boltos, o nosso copiloto aí. Agradeço também o Charlinho, que é o operador de vídeo, áudio e piloto desse Chevette brabo que tem aqui atrás. Obrigado, até a próxima. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.